Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Ótimo, maravilhoso, né? Como é que não vai estar tudo certo? Goleada do Internacional, 3-0 contra o Curitiba, gols do Tyson, gol do Edenilson e do Alemão, né? Coisa boa um gol de um centroavante, né? Ontem era mais necessário do que nunca. Vamos falar sobre a repercussão da vitória do Inter, né? Muitos destaques pra gente falar por aqui. Colorado que subiu na tabela, hein? Já é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e aproveita o sábado para dar aquela secadinha, especialmente nos dois Atléticos, né? No Atlético Paranaense, que joga contra o Red Bull Bragantino em Curitiba, e também contra o Atlético Mineiro, que recebe o Fortaleza desesperado no Z4, quem sabe um crimezinho para que o Inter permaneça dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Vamos falar sobre tudo isso, gente. Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro, beleza? Link no primeiro comentário fixado. Então aproveita a rodada aí do Brasileirão para fazer aquela fezinha. Inter Store Beira-Rio, uma galera foi lá ontem, né, garantiu seu produto licenciado do Inter, mas a boa notícia é que as lojas também estão abertas no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, das 10 às 18 horas. Então passa lá, aproveita que não tem jogo do Inter, né, tá mais de boa no fim de semana, garante teu produto licenciado do Colorado. Goleada do Inter, 3-0, gente. Eu poderia falar sobre vários destaques aqui e é isso que eu vou fazer, né? Começando pelo primeiro minuto do jogo, onde o Daniel faz uma defesa espetacular que garante, né, a vitória do Internacional. Eu vou fazer esse destaque porque contra o Botafogo ele foi o jogador mais criticado. O Mano chegou a falar na entrevista coletiva depois do jogo, que ouviu muita coisa depois do jogo do Botafogo e tal, que o goleiro não prestava mais, que tinha que trocar, que alguns jogadores não poderiam mais entrar, e fez esse destaque, que quando perde não tá tudo errado e quando ganha também não está tudo certo, e que o time tem uma forma de jogar, tem uma maneira de se portar em campo, independente de quem esteja, né? Ontem o Inter recebeu o Curitiba com quase 8 desfalques, né? E viraram 8 desfalques com a saída do Bustos, que a gente vai falar mais adiante aqui no vídeo, tá? Mas fica esse destaque pro Daniel, fez boas defesas ontem, quando tava 0-0 e quando já tava também 3-0 pro Colorado, né? Mas não deixa de ser uma defesa importante, né? Que garante 3 pontos. Assim, quando ele falhou, né, o Inter acabou perdendo. Tô elogiando o Daniel aqui. Moledo também, um dos melhores em campo, né, e, cara, é diferente. Eu acho que ninguém contesta a titularidade do Rodrigo Moledo, né. Ele é um cara fora de série, melhorou a bola aérea defensiva, também com a ajuda do Alemão, né, especialmente nas bolas paradas. O Alemão tirou várias, o Moledo também. Ele passa uma segurança maior, né, pro torcedor e pros seus companheiros. O Mano até falou, né, que ele tem condições de iniciar o jogo lá no Chile, em que pese o Gabriel Mercado está voltando, né, cumpriu suspensão contra o Botafogo, né, agora na Sul-Americana não tem nada a ver com isso, mas é uma dúvida que ele vai ter. O Moledo até foi sacado, né, no segundo tempo, para a entrada do Kaique Rocha, para não correr nenhum risco de lesão. Então, cresce a possibilidade do Moledo jogar, foi um dos melhores jogadores em campo, disparado. Assim como o Tauan Lara, né, que estreou ontem como titular do Internacional. Começou o jogo um pouco nervoso, o Mano Menezes estava pirado na beira do campo com o Tauan, né, errou uma bola no primeiro lance, que originou essa defesa do Daniel, né, um escorregão, errou uma cobrança de lateral depois, tava um pouco perdido no posicionamento, mas é normal, né, é por isso que a gente fala sempre que tem que colocar a gurizada a jogar no Campeonato Gaúcho, para que chegue em momentos como esse, num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, contra o time organizado que é o Curitiba, não ter esse problema, né, de nervosismo, de encaixe, já tá mais adaptado. Ah, Colar, mas ele treina todo dia com o grupo do Inter. Beleza, ele é um garoto de 18 anos, né, ele pode treinar todo dia, mas treino é treino e jogo é jogo. Tem torcida, tem vaia, tem apreensão, né, em relação às jogadas, mas ele acabou se saindo muito bem, em especial no segundo tempo, né, com os gols ele acabou também assentando um pouco mais no jogo, e vou dizer, para mim não deixou em nada a desejar pro Moisés, por exemplo. É claro, agora tem uma sequência importante, jogo contra o Colo-Colo, o René deve voltar pro time, né, ele que já está em processo final de recuperação, e aí o Tauan dá uma segurada, mas o Mano deixou claro ontem, olha, é uma opção que estamos ganhando, é uma amostragem positiva e é claro que eu vou levar isso em consideração para o futuro. Aliás, o Tauan está muito próximo de renovar o contrato, né, por
3 temporadas, pelo menos é a tendência, né? Ele tem um acordo, né, para que assine com o Internacional e faltam alguns pequenos detalhes para que essa renovação seja oficializada, talvez até por isso ele tenha, estado em campo ontem pelo Inter. Cara, mais destaques, né? O Edenilson jogando bem, né? Muito participativo, jogou os 90 minutos, fez gol. O Tyson, pra mim, o melhor jogador em campo ao lado do Pedro Henrique, né? Fez gol, foi vaiado no telão, né? Fez o gol, deu assistência pro gol do alemão. Foi o cara que puxou jogada, capitaneou o time. O Pedro Henrique com jogadas maravilhosas individuais, né? No primeiro tempo, até teve um lance, né, que ele faz uma jogada perfeita e rola pro alemão que perde o gol, e depois ele faz a mesma jogada e rola pro Tyson fazer o gol. Então, o próprio alemão também com destaque, né, fez o gol, logo hoje que o Inter precisava, né, de uma resposta de um centroavante. O Mano foi na coletiva e disse, olha, o David não vem fazendo gols, estava suspenso hoje, mas o alemão é o jogador que mais me entrega gols, né. Então fica essa dúvida, né, o alemão é o titular do Inter? Não é? A gente sabe que ele tem algumas deficiências técnicas, mas não dá pra dizer que não é um cara que luta muito, briga, disputa, divide com o zagueiro, dá carrinho, tem assistência pro gol do Edenilson ontem também. Então, um cara que a gente tem que olhar com mais carinho nessa situação. Terça tem decisão, né, contra o Colo-Colo, e fica a dúvida pro Mano Menezes, né, quem que ele vai colocar. Afinal, do time que jogou ontem, retornam Mercado, como eu falei, no setor defensivo, Moisés fica à disposição, René fica à disposição e o Alan Patrick, junto com o David, devem estar disponíveis, né? São 5 jogadores. Eu perguntei isso pro Tyson ontem, né? Afinal, ele foi um dos melhores jogadores em campo, mas será que ele vai ser titular? Fala o Tyson. Você falou sobre entender o seu momento no time do Inter hoje, né? Você começou o Gauchão bem, foi um dos principais nomes ano passado e agora oscila entre titularidade e reserva. Como é que você está, de fato, enxergando esse momento? Como você enxerga uma possível volta ao time titular, sendo um jogador experiente, capitão do time e um dos únicos que ganhou a Copa Sul-Americana aqui do clube, tendo uma Sul-Americana na terça-feira? Cara, eu tenho que trabalhar, cara. E trabalhar e respeitar o que tá jogando, né? Hoje é o Alan, é o Wanderson que vem jogando e vem jogando muita bola. Então eu vou esperar o meu momento, cara. Eu tô me preparando para isso, como eu me preparei hoje. Passei a noite toda ontem mal, com febre e tinha que jogar. Quis jogar, pedi para jogar, porque eu sei que meus companheiros precisam de mim. Então eu torço muito que o Alan volte logo e essa dor de cabeça seja pro Mister, né? Que o Mano que possa decidir quem vai jogar e quem não vai. Então eu espero que o Alan volte, o Wanderson se recupere o quanto mais rápido possível, porque é um jogador que vem fazendo a diferença pro nosso time. E a gente espera estar todos de bom para voltar a jogar bem. E de fato, né, o importante é que o Inter está criando alternativas, né, para que consiga ter jogadores que não diminuam o nível dos titulares. E o Tyson é um cara muito importante, poderia ser titular, mas acho que o Alan Patrick e o próprio Wanderson estão nos melhores momentos, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece aí no jogo do fim de semana. O Mano deixou em aberto, é uma possibilidade, eu trago isso em outro momento aqui para vocês. Quem preocupa mesmo é Bustos, né? E essa era uma pedra cantada, né? Quantas vezes a gente falou aqui, né? Olha, o Bustos tá no 26º jogo, 25º, 24º. Quem sabe vamos dar uma segurada no Bustos, né? Ele vai estourar. E dito e feito. Estourou ontem, né? Uma lesão na coxa, ainda não divulgado pelo Internacional o prazo de parada, mas ficou muito claro ontem no estádio, né? Porque diferente da lesão do Wanderson, que já é uma lesão grave de 4 semanas, o Wanderson tentou seguir no jogo. Tava com o corpo quente, é verdade, talvez faça um pouco de diferença. Mas o Bustos ontem, no lance, ele já cai no gramado, já sai do campo e na hora já pede a substituição e entra o Heitor no primeiro tempo com cerca de 20 minutos. Eu fui atrás de maiores informações e o que me disseram é que há a expectativa. O Bustos, como eu disse, vai fazer exames hoje no Internacional, mas o Inter projeta já uma lesão muscular de grau 1. O que isso significa? Que ele deve ficar de fora entre 1 e 2 semanas. E aí perderia os 2 jogos, né, contra o Colo-Colo. O jogo de terça no Chile e o jogo da outra terça no estádio Beira-Rio. E perderia, claro, por óbvio, né, o jogo que intercala, que é o jogo contra o Ceará, lá em Fortaleza, né, no sábado à noite. Então, assim, é uma baixa importante, né, porque a gente vai somar o Bustos ao Wanderson, que não joga, né, por conta de lesão também.
2 dos principais jogadores do Inter devem estar fora do jogo contra o Colo-Colo. Confronto difícil, né? Confronto duro contra o maior time do Chile, mas o Inter mostrou ontem, né? Ao menos que tem grandes condições de fazer o enfrentamento. O Heitor entrou muito bem no jogo, participativo, dando drible, tentando assistências, e o Pedro Henrique, que foi o substituto do Wanderson, né? Não preciso nem dizer, foi o melhor em campo no maior placar que o Inter aplicou na temporada, 3-0. Então, dá uma confiança para que o torcedor fique mais otimista para esse jogo decisivo em Santiago. Concorda comigo? Quem foi o melhor em campo do Inter ontem? Deixa a tua opinião aqui e não esquece de deixar o teu like e de te inscrever no canal. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!